Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Vários tipos de pessoas. Eu quero citar um texto bíblico que é ilustrativo de como vários tipos de pessoas agem. E para nós é imperativo, importantíssimo conhecer a natureza humana. Poder conhecer as pessoas, porque nós precisamos nos relacionar com pessoas. A gente precisa saber quem é o falso, o fingido, o mentiroso, o enganador, violento, o extrapolador, aquele que é insubmisso, tem natureza de bode, de cabrito, não é ovelha, quando é lobo. Nós precisamos entender os vários tipos de pessoas. Há muitas citações na Bíblia, eu citei várias delas aqui, e a gente precisa procurar conhecer a natureza humana. Jesus, a Bíblia diz que Jesus conhecia a natureza humana. Jesus conhecia a natureza humana e sabia o que é o homem. Então, Jesus conhecia as pessoas, sabia o que era a natureza humana, se prevenia e procurava a maneira mais sábia de lidar com cada uma delas. Ninguém tem a ilusão de que Jesus se entregava às multidões que o seguiam. A Bíblia diz que multidões seguiam Jesus e até sacerdotes agradavam a ele, mas Jesus não confiava naquelas pessoas porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele não precisava que alguém desse informação a ele, porque ele sabia lidar com as pessoas. Não podemos ensinar filhos dos outros, nós não podemos disciplinar filhos dos outros, nós não podemos trabalhar para a edificação de pessoas que não têm compromisso. Não adianta, é perda de tempo, é jogar pérolas aos porcos. E aí, não fazemos nada? Não, nós fazemos. Pregamos o Evangelho, podemos até dar culto, louvar a Deus na presença desse tipo de gente, mas não podemos confiar nesse tipo de gente. Nós temos que separar os que são do Senhor. O apóstolo Paulo nos deu exemplo lá em Corinto, também em Efésio, ele separou os que estavam com ele. O apóstolo Paulo separou para poder discipular. Nós precisamos aprender a discipular as pessoas, mas só podemos discipular quem nos aceita, quem é submisso e quem quer obedecer. Não podemos discipular quem não quer. Bom, o episódio que eu quero trazer aqui está em 2 Samuel, no capítulo 14, quando o Absalão, filho de Davi, já tinha matado o seu irmão Aminon, a pretexto de Aminon ter estuprado a sua irmã. Mas isso era pretexto, porque pelo que a gente observa na história, o Absalão queria, na verdade, matar o Aminon, porque o Aminon era o mais velho. E, em princípio, estava na linha sucessória do pai na frente dele, do Absalão. Então, se tivesse que ser o filho mais velho rei no lugar do pai, quando Davi morresse, seria o Aminon. E o Absalão queria eliminar o Aminon e aproveitou aquele pretexto, porque então o Absalão então seria o mais velho com direito ao trono. Mas ele fez aquilo e fugiu para a casa do avô materno, vivendo no bem bom. Ele não passou necessidade nem aperto nenhum. Ele foi acolhido, mas depois ele quis voltar para continuar a sua luta. Ele achou que a poeira já tinha se assentado, ou seja, todo mundo tinha esquecido. Ele usou de estratagemas. Então, nesse texto, nós vemos que o Absalão usou de esperteza e foi
lá confabulou com o Joabe, prometeu mundos e fundos. Ô Joabe, se você me apoiar quando Davi morrer, você vai ser o meu braço direito, vai ser o importante, tal. O Joabe gostou da história, como era um esperto que agia por esperteza, ele fez um acordo com o Absalão, que também só queria por esperteza o poder. Nós temos que tomar bastante cuidado com as pessoas espertas. No meio do povo de Deus também há muita gente esperta, que age por esperteza. Ideias próprias, decisões próprias, a pessoa tem seus planos e projetos e luta para realizar seus sonhos, os seus sonhos. Ele não quer saber o de Deus, não. Os seus sonhos. E então ele trabalha nessa direção para estabelecer os seus sonhos. E é um esperto que agita aqui, agita ali, corre aqui, para ali, para colar, para defender o seu interesse. Esse é um tipo de gente, o esperto. O Absalão e o Joabe se uniram nesse projeto. Aí foram lá e alugaram uma mulher tecoíta, de Tecoa, mulher sábia, e inventaram uma mentira para a mulher contar para o Davi. Ela ia chorar muito. Pois é, eu tinha 2 filhos e um filho matou o outro. E agora eu fiquei com um filho só, mas a parentela está querendo aquele filho para matar, porque ele matou o outro. Então, se matarem meu outro filho, eu vou ficar sem filhos. Ela chorou muito diante de Davi. Davi acreditou e disse: não, eu vou garantir que o seu filho não vai morrer. E o Davi embarcou naquela mentira. Em princípio, acreditou. E ela, então, a mulher, convenceu Davi. Depois, o Davi percebeu e perguntou: escuta, o Joabe não está nessa história, não? E ela disse: ó rei, tu és como o anjo de Deus, e assim é o rei meu senhor, que sabe discernir o bem e o mal. Então, outro tipo de gente, Davi, porque tinha unção de Deus, era como um anjo de Deus. Você vê o seu líder, o seu pastor, como um anjo de Deus para você, alguém que recebeu um dom de Deus, mesmo que seja falho ou falha, mas recebeu um dom de Deus. Você vê o seu líder como um anjo de Deus? Comece a pensar nisto. E aí o texto continua desenrolando as atividades que eles planejaram, Joabe e o Absalão, e fazendo e acontecendo. E quando tudo deu certo para o Absalão, ele se soltou, começou a esbanjar riqueza e a sua beleza, e queria demonstrar para o povo as suas qualidades, e começou a fazer campanha para ser rei no lugar do pai, começou a solapar a autoridade do pai. O Absalão era uma pessoa que não valia um centavo furado, mas Davi o tolerou, porque era filho, sem saber como agir. Isso acontece muito conosco. Nós sabemos que uma pessoa não presta, uma pessoa é mal intencionada, mas nós não sabemos como agir com relação a ela. Há um determinado líder e obreiro que não é sincero, ele não tem um coração puro, só tem interesses. Ele quer liderar para satisfazer os seus interesses. E a gente não sabe como lidar. Isso acontece. Vários tipos de pessoas. Não é fácil lidar com pessoas. Nós precisamos da graça de Deus, da sabedoria do Senhor para aprendermos a lidar com pessoas. O apóstolo Paulo recomenda aos Tessalonicenses que lidem com as pessoas da maneira apropriada. Existem alguns que se sentem largados, que precisam de amor, então amem esses. Existem pessoas que são precipitadas, faladoras, então segure essas pessoas. Existem pessoas que são tímidas, devagar demais, como tartaruga, então empurre essas pessoas, ou seja, aprenda a lidar com as pessoas. Existe um líder que quer aparecer, falar, mandar, fazer e acontecer, ele é o tal, ele é o dono da igreja. Alguém tem que segurar
essa pessoa, para ele não se extrapolar e assim por diante. Temos que aprender a lidar com cada pessoa pedindo a Deus graça e sabedoria. Marido e mulher precisam pedir muito a Deus sabedoria para lidar um com o outro, para um ganhar o outro. Existem princípios bíblicos, existe sabedoria de Deus nesse relacionamento marido e mulher. Não é porque se casaram que o papel garante tudo. A pessoa precisa ganhar o seu cônjuge com amor, com atitudes, e às vezes o amor exige atitudes duras, mas no intuito de ganhar o seu cônjuge. A pessoa nécia perde o seu cônjuge e não sabe ganhar e acaba perdendo o seu cônjuge. Vamos aprender a lidar com pessoas com humildade, porque não é fácil, e para isto precisamos da sabedoria de Deus. Você tem pedido?